vamos falar sobre a participação da Fernanda Brum no Fantástico, que é um programa da Rede Globo de televisão. Há muito tempo eu falo sobre a importância do cristão se blindar contra as ideologias do mundo. E a Rede Esgoto de televisão, ou seja, a Rede Globo, ela é muito sagaz em saber usar realmente as pessoas para poder vender o seu produto. E recentemente a Fernanda Brum participou do Fantástico, lembrando que ela é cantora e pastora. Referente ao pastorado feminino, vocês sabem muito bem sobre a minha posição. Eu não creio que a Bíblia realmente apoie essa ideia de que uma mulher pode ser pastora e ainda liderar a igreja. Mas enfim, esse é um tema para outro vídeo. Os montes de oração são lugares consagrados para os cristãos e domingo no Show da Vida, a pastora Fernanda Brum vai falar para a gente um pouco sobre esses lugares de fé. Fé, de consagração, de cura divina e de transformação. Quem sobe jamais será o mesmo. A gente espera vocês. E durante essa reportagem, ela explicou sobre a importância da espiritualidade no monte. Isso, na verdade, é muito mais típico entre os neopentecostais e os pentecostais, que têm o hábito de subir no monte para orar a Deus ou buscar algo espiritual. Gente, é o seguinte, o Fantástico, quando foi criado pelo Bonin e pelo Walter Clark, a ideia era um programa de entretenimento que atendesse o público brasileiro. Sendo assim, o Fantástico tem que proporcionar uma experiência nova para o seu público. Então tem que ter de tudo, gente. Tem que ter investigação, tem que ter música, tem que ter política, tudo. E não pode faltar o quê? Evangélicos na Rede Globo. Ou seja, qual é o tema? Igreja. A Rede Globo perdeu uma audiência, gente, gigantesca no decorrer dos anos. E sabe por quê? Por causa de militância, por causa de ideologias contrárias à Bíblia. E não podemos esquecer do vilipêndio que acontece todo ano na Rede Globo, quando eles ficam zoando da ceia do Senhor, da cruz de Cristo, da mãe de Jesus e por aí vai. E tá tudo certo, né? Sublime. Isso vem, ó, desde Nossa Senhora, que engravidou virgem. Uma gravidez sem corpo, sem desejo, sem medo. Há muito tempo, a Fernanda Brum disse uma coisa que eu não acreditei. Ela disse que quando o Festival Promessas começou a ser feito na Rede Globo, um novo tempo estava começando na rede de esgoto de televisão. Foi isso que ela disse. É como se a Globo estivesse entendendo agora o meio evangélico. Gente, parem de acreditar na Rede Globo de televisão. É uma emissora satânica que serve a Satanás. E isso daí, gente, não temos dúvidas. Agora, por que uma cantora gospel e pastora está fazendo nos programas da Rede Globo de televisão? E a desculpa é sempre a mesma. Ela foi lá para evangelizar. Sabe o que é interessante? É a mesma desculpa que os evangélicos usam para participar do Big Brother Brasil. Aquela porcaria de programa que só tem ostentação, luxúria, imoralidade e por aí vai. Todo mundo ali praticando pecados abomináveis, ostentando o corpo como se fosse um objeto e por aí vai, simplesmente para ganhar um prêmio. Então a Rede Globo gosta de zombar da nossa fé. A Rede Globo é especialista em zombar de nós que somos cristãos. Recentemente eu publiquei uma frase no meu Instagram de minha autoria sobre o Coliseu e a Globo. Olha só o que eu disse. A Globo é o novo Coliseu, onde os cristãos são lançados para serem escarnecidos, enquanto a plateia aplaude, achando que tudo não passa de simples entretenimento. É isso que acontecia na época do Coliseu. Os cristãos estavam ali sendo martirizados e as pessoas estavam achando que realmente aquilo era um entretenimento, ou seja, que comecem os jogos. É tipo jogos mortais. Então, a Rede Globo usa os cristãos desta maneira. É tipo assim, venha cristão, ofereça o seu produto de graça, mas no fim, gente, não é de graça, porque o que a Globo quer realmente é te usar como um objeto para promover os produtos da Rede Globo e televisão, ou seja, os streamings. Será que é tão difícil de entender que a Rede Globo de televisão não tem nada de bom a nos oferecer? A Fernanda Brum foi lá, fez a reportagem, até aí tudo bem, né? A reportagem não tinha nada demais, era um assunto dentro do nosso nicho cristão, né? Ou seja, dentro da nossa categoria cristocêntrica, que é a questão da oração no monte, tudo bem, Jesus fez isso também. Entretanto, será que a Fernanda Brum ela é tão inocente ao ponto de acreditar realmente que a Globo gosta dela? Que a Globo realmente se importa com o trabalho dela? Na igreja ou fora da igreja, gente, isso daí é loucura. Ô Fernanda Brum, é o seguinte,
A Globo está te usando como um produto para conseguir vender os produtos da própria emissora. Gente, a Rede Globo perdeu muita audiência, então tem que atrair novamente o público evangélico. A Fernanda Brum tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. E ela, é um ícone para algumas mulheres. Inclusive, ela é pastora de mulheres. Então isso é muito chamativo. Convidar uma pessoa com essa audiência no meio evangélico. Agora é o seguinte, eu vou ler alguns comentários da própria página da Fernanda Brum sobre algumas pessoas que comentaram lá. Entretanto, olha só, gente. Já percebeu o nível de pessoas que vão na Rede Globo? Kleber Lucas, Priscila Alcântara, Ed René. E sabe o que me entristece? É que todo ano a Aline Barros está na Rede Globo. Não somente ela, a Fernanda Brum também. Será que realmente elas pregaram o evangelho ali? Porque o que eu vi ali foi simplesmente entretenimento. Não houve pregação ou alguma ministração sobre arrependimento, renúncia, santidade, porque elas têm oportunidade para falar na Rede Globo. A Fernanda Brum foi lá no programa da Fátima Bernardes. Tudo bem que ela defende a nossa fé, mas será que realmente ela falou aquilo que o evangelho nos ensina? A mesma coisa com a Aline Barros e outros cantores. A Gisele comentou: na minha casa, o YouTube substituiu a TV. Não assistimos TV, muito menos a Globo. Gente, a Globo, pelo amor de Deus, Não dá não. Aí o Wanderson disse o seguinte: a Globo tá tão queimada que quer usar sua imagem para se aproximar do público evangélico. Neste caso, o Wanderson está citando a Fernanda Brum. Será que ela não percebeu ainda que a Globo quer usar realmente a imagem dela como um produto para atrair o público evangélico? É difícil, Evangélicos de esquerda amam a Globo. Infelizmente, muitos estão se contaminando com a desculpa de ganhar almas. E essa é a mesma desculpa que muitos evangélicos usam para participar do quê? Do Big Brother Brasil. E quando eu estava falando sobre esse assunto, uma mulher disse o seguinte, O Big Brother deveria ser o local de sua escolha para evangelizar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Incoerente esta postagem. É porque eu fiz um vídeo falando que Big Brother não é lugar de cristão participar. É o mesmo caso da Fernanda Brum, tá? Gente, Rede Globo, de jeito nenhum. Não existe justificativa para ir na Rede Globo. Caio, recentemente um presbiteriano foi lá. Tá errado. Um biblista foi lá. Também tá errado. Não tem que estar na Rede Globo Televisão. Sabe o que é interessante? Esses mesmos cantores e pastores que participam dos programas da Rede Globo são os mesmos que vão até a internet repudiar a atitude da Globo em fazer vilipêndio com a nossa fé. Então, é incoerente a participação deles na Rede Globo. Na verdade, isso é hipocrisia. E vocês viram o que aconteceu na virada do ano da Rede Globo? Sabe quem estava cantando lá? A endemoniada da Anitta. Com músicas, com apologia, aquilo lá que você imagina, é isso mesmo. E a Rede Globo teve que silenciar o microfone dela porque ela estava falando um monte de besteira. Falando sobre a parte íntima das pessoas. Eu não posso falar aqui, gente. É vergonhoso citar as coisas que a Anitta falou durante o seu show. E olha só, sabe quem financiou? É isso mesmo, a Rede Globo. Então você acha realmente que um cristão deve participar dos programas da Rede Globo de televisão? David Wilkerson, ele foi assim um dos grandes teólogos e eu já li alguns livros dele. Ele falou o seguinte: chegamos em um nível que temos que evangelizar os evangélicos. E o Wilkerson, ele tem razão. Tem muita gente que está com o fermento do mundo. Tem uma galera do meio gospel que está vendendo o seu talento musical por 30 moedas de prata. Vale tudo por poder, dinheiro, status e por aí vai. Então, cuidado. A Bíblia nos diz que aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Portanto, vocês não podem servir a dois senhores. Por quê? Você vai amar um e desprezar o outro. Então, não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon, o Deus do dinheiro. Isso não é saudável para a sua carreira. Veja o histórico da Rede Globo, vilipendiando a nossa fé, zombando da ceia do Senhor, do sacramento. E você tá lá, aplaudindo a Rede Globo com a sua produção. Não é certo. Caio, mas temos que abrir alguma exceção, porque a Rede Globo é um meio de evangelizar a gente. As pessoas que estão em Sodoma e Gomorra não querem saber de Deus. O que resta para essas pessoas é somente o juízo.
Então parem de ficar romantizando a Rede Globo. A Rede Globo serve a Satanás e ponto final. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.